Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Maratona FMG, e a aula de hoje é sobre exponenciação rápida e recorrência linear, que é um tópico bastante simples, mas capaz de resolver uma quantidade grande de problemas. E embora ele seja introdutório, eu ainda acho desejável que você saiba programação dinâmica e o básico sobre grafos. Programação dinâmica para você ter mais facilidade com as ideias que a gente vai explorar aqui, e grafos é importante para entender outras ideias, e portanto eu espero que você saiba o que é um grafo, o que é uma lista de adjacência, uma matriz de adjacência e como percorrer o próprio grafo. Se você não souber alguma dessas coisas, eu recomendo fortemente que você vá aqui na descrição e veja as videoaulas da UFMG sobre, porque a gente já tem isso gravado. E aí, depois que você vê lá, você vai estar apto para ver essa aula. Outra coisa é que eu quero deixar créditos aqui ao Bernardo Amorim, porque ele fez aproximadamente 80% desses slides, e a lógica geral da aula foi feita por ele, porque essa aula aqui é uma regravação de uma aula já feita por ele. Então eu vou deixar no fim desses slides e na descrição o GitHub dele, ok? Bom, agora a gente está apto a finalmente começar a aula, e o nosso problema motivador para introduzir exponenciação rápida é esse, onde a gente vai receber uma grid de tamanho 2 por n, e a gente quer saber de quantas formas distintas a gente pode preencher essa grid com peças de tamanho 1 por 2. Então, por exemplo, se você tivesse uma grid de tamanho 2 por 4, como é aqui, a resposta seria 5, porque você tem essas 5 formas aqui de preencher a sua grid. Perfeito? E você poderia pensar, se você souber o básico de programação dinâmica, que você pode fazer provavelmente uma recursão simples aqui. Isso é verdade, mas eu quero que você se atente que esse problema é interessante por causa que o n vai até 10 a 12. Então, uma abordagem ingênua para alguma recursão provavelmente não vai funcionar. Mas, de fato, essa abordagem e essa forma de pensar vai levar a gente à resposta certa, no sentido de assintoticamente ótimo. Então, para isso, eu quero introduzir como que a gente faria isso a partir de uma recorrência. A intuição aqui é que eu quero que você pense como que você completa a sua grid, quais são os seus últimos movimentos. Então, para a gente intuir aqui qual vai ser a recursão para preencher a grid de tamanho 2 por n, eu quero que você note que quando você termina de preencher a grid, ou você coloca, como você está vendo aqui, uma peça na vertical, ou você coloca duas peças na horizontal. E no primeiro caso, você fica com uma grid de tamanho n-1, e no segundo caso, com uma grid de tamanho n-2, que é o que eu estou querendo dizer aqui. Isso leva a gente a intuir essa recursão, em que simplesmente eu estou brutando como que eu finalizo a minha grid e peço recursivamente a resposta que sobra para a grid restante. E se você está na graduação ou começando ela, você provavelmente já conhece essa recorrência linear mais famosa de todas, é a sequência de Fibonacci. E se a gente for então fazer uma implementação ingênua para computar essa sequência, a gente poderia fazer dessa forma, em que a gente literalmente, para cada caso teste, instancia o nosso vetor e computa cada elemento um a um, de acordo com a nossa fórmula aqui da recorrência que a gente descobriu. E isso funciona se n fosse até 10 a 6. Mas não é o nosso caso, porque n vai até 10 a 12, e se você fizer isso para cada teste de forma independente, você está fazendo 10 a 15 operações, o que é muito ruim. E você faz isso tanto em tempo como em memória. No caso, em memória seria 10 a 12. E mesmo se você tentar otimizar a memória para guardar só os últimos dois valores de Fibonacci, porque é isso que você precisa para computar o próximo, o seu tempo ainda está muito ruim. Isso não vai passar de forma alguma, a gente gostaria de 10 oitavos no pior caso. E é por isso que a gente vai começar a introduzir o tópico dessa aula para resolver esse problema. Mas antes disso, eu quero ver de uma forma diferente essa nossa programação dinâmica. Porque eu quero que vocês notem que uma transição dessa programação dinâmica é uma combinação linear. E para quem não sabe o que é uma combinação linear, é essencialmente você pegar elementos, multiplicar eles por constantes e somar eles nesse contexto. Então, por exemplo, a gente vê que isso é uma recorrência linear, o enésimo número de Fibonacci é uma combinação linear dos seus números anteriores, em que você está somando todos os elementos, mas o coeficiente de f de n-1 é 1, o coeficiente de f de n-2 é 1,
e todos os outros coeficientes são zero. Então, de fato, a gente está fazendo aqui várias combinações lineares, e matrizes, elas são máquinas para descrever combinações lineares, essencialmente. E é por isso que é muito natural a gente tentar visualizar cada transição da DP como uma multiplicação de matriz. E é o que a gente quer. A gente quer uma matriz que leva um estado no próximo. Mas a gente quer fazer isso por meio de uma multiplicação. Então a gente tem que pensar agora no que é o nosso estado, né? Porque ele não é mais um índice ali em um vetor. O nosso estado agora ele vai ser um vetor que guarda o f de n-1 e o f de n-2 para a gente poder computar o próximo vetor. Isso é uma boa ideia e nesse caso faz sentido, porque para computar o próximo número de Fibonacci, a gente precisa dos dois últimos. E é por isso que esse vetor tem tamanho 2. Então, essa característica dessas dimensões aqui é muito característico do problema. Para cada recursão que você tiver, para cada recorrência linear que você tiver, você vai ter que construir essa matriz de uma forma um pouco diferente. Porque esse vetor aqui precisa guardar os estados que você quer. Então, isso vai depender muito de cada caso e a gente vai ver outro exemplo ainda nessa aula. E agora a gente está interessado em como descobrir quem é essa matriz, né? Porque a gente quer atualizar para ir para o próximo número de Fibonacci e aqui embaixo o número anterior. Mas isso é muito fácil, porque se você pensar na multiplicação matricial, você vai ver que você tem esse sisteminha muito simples, em que para a primeira equação a gente tem que A e B são iguais a 1, simplesmente pela definição da sequência de Fibonacci. E aqui na equação de baixo é muito fácil você ver que é C igual a 1 e D igual a 0 que dá a resposta para a gente. Então, essa é a atribuição de verdades que a gente quer. O que leva, então, a gente a essa matriz. Essa é a matriz que faz uma transição na sequência de Fibonacci. E a partir dessa observação e dessa ideia matricial, a gente pode agora não mais computar o Fibonacci de forma iterativa. A gente pode simplesmente ter um vetor com caso base e multiplicar esse vetor pela nossa matriz M algumas vezes. E vamos fazer isso para f de 4 para a gente pegar a intuição. Então a gente começa aqui com o nosso caso base, que é f de 1 e f de 0, aplica a matriz de Fibonacci e a gente chega em f de 2 e f de 1. Fazendo isso mais uma vez, a gente chega em f de 3 e f de 2. E é claro que a gente precisa de mais uma iteração para computar f de 4. E vocês podem ver que a gente só está, a cada iteração, multiplicando pela matriz de Fibonacci. E então a gente pode, já que é a única coisa que a gente faz para ir computando a sequência é multiplicar pela matriz, ver essas operações dessa forma. A gente começa com o nosso estado e vai multiplicando pela matriz, o que significa que a gente pode começar com o estado base e multiplicar uma potência da matriz de Fibonacci. Isso, de certa forma, é interessante, porque a gente agora reduziu o problema de computar aquela recorrência linear a computar a n-1ésima potência da matriz. Porque a gente já percebeu que para eu computar o enésimo número da sequência, eu preciso multiplicar o vetor n-1 vezes. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, né? A gente está computando f de 4 e eu multipliquei, na verdade, 3 vezes. E, bom, isso parece que é uma ideia ruim ainda, porque esse método ainda é O de n, a gente faz n-1 multiplicações, e é uma constante até pior do que a nossa solução anterior, porque a gente está, a cada iteração, fazendo uma multiplicação matricial de uma matriz 2 por 2, que é um pouquinho mais caro do que só somar dois inteiros. Mas isso é interessante, porque agora a gente pegou uma programação dinâmica meio arbitrária e a gente reduziu isso a algo que parece muito mais interessante, que é computar a potência de uma matriz. Então agora, se a gente souber computar a potência de uma matriz, a gente consegue responder o problema. E para a gente ver como a gente pode fazer isso, porque isso é exponenciação rápida, eu estou interessado em fazer uma exponenciação muito mais rápida do que em tempo linear no expoente, eu vou introduzir tudo isso usando números e não matrizes. Então eu quero fazer exponenciação rápida com números, essencialmente porque a gente vai ver que esse algoritmo funciona tanto para números, quanto para matrizes, quanto para várias outras operações, e a gente vai definir isso ainda na aula. Então a gente de fato vai descobrir como computar x elevado a y agora, rápido, para poder resolver esse problema.
Bom, e antes de explicar o algoritmo propriamente, eu gostaria de deixar claro quais são as suas hipóteses, porque eu disse que ele funciona tanto para multiplicação de números quanto de matrizes, e o que essas coisas têm em comum é a associatividade, perfeito? Então, quando você tem uma operação associativa, ela vai ser caracterizada assim se ela satisfazer essa equação para todos os valores de x, y e z. Isso é só uma forma bonitinha de dizer que essencialmente você pode pôr os parênteses onde for mais conveniente para você. Eu quero que você observe que essa é a nossa hipótese principal, então você pode definir uma operação tão estranha quanto possível, e se ela for associativa, você pode aplicar o algoritmo de exponenciação rápida. E com isso em mente, vamos começar a explorar a exponenciação, e note que como a nossa operação é associativa, você pode aglutinar os termos da forma como for conveniente para você. E vai ser muito natural você pensar que a forma como a gente faz exponenciação é lenta, porque você pega um termo de grau pequeno, como x elevado a 1, e multiplica ele muitas vezes. Talvez seja uma boa ideia pré-computar termos de grau grande para combinar eles de alguma forma, tá certo? E é isso que eu quero começar a introduzir aqui. Então, vamos pensar como que a gente pode gerar esses termos de grau grande. E para isso, bom, vamos simplesmente aglutinar termos iguais. Porque essa parece uma boa ideia para tirar esses graus pequenos, né? Se eu tenho termos de graus pequenos, eu combino eles em um termo de grau maior. Nesse caso, com esses dois elementos, a gente gera x ao quadrado, faz isso mais uma vez, e agora com esses dois termos com expoente 2, a gente gera um termo de expoente 4, e fazendo isso mais uma vez, temos essa decomposição aqui, perfeito? Note que, conforme você vai fazendo isso, você sempre multiplica o seu expoente por 2. Então todos os expoentes envolvidos aqui vão ser potências de 2. E não só isso, vão ser potências de 2 únicas, porque se houvesse uma potência de 2 repetida, a gente teria aglutinado ele, porque essa é a ideia que a gente está trazendo aqui. Perfeito? Note então que isso está parecendo, de certa forma, a representação binária do número 6, né? X à quarta e x ao quadrado. Vamos olhar, por exemplo, x elevado a 25 para perceber outra coisa interessante. Eu vou pular a animação aqui, mas essa é a forma como a gente pode decompor o número x elevado a 25 em potências de 2, exatamente como a gente fez anteriormente. Eu quero que você perceba que, como tudo são potências de 2, se a gente computar esse termo grande, no meio dele você vai ter computado os termos de potências de 2 menores. Então note que esse termo ele está contido aqui dentro do termo maior, e o x, naturalmente, também está contido nos termos maiores. Isso faz a gente pensar que a gente está reutilizando muito do que a gente está fazendo, e isso parece ser algo interessante, essa forma de aglutinar. Mas agora a gente precisa garantir que você está multiplicando poucas vezes aqui. E para isso, como a gente está inserido nesse contexto de potência de 2, faz muito sentido olhar para a representação binária do expoente, e no caso de 25, que vai ser o nosso exemplo base aqui, a representação binária dele é essa, perfeito? E, portanto, x elevado a 25 pode ser reescrito dessa maneira, que, pensando nas potências de 2, vai gerar para a gente isso. E só por propriedade de multiplicação, a gente reescreve assim, e perceba que isso é exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Ok? É a representação binária do expoente. E isso é muito interessante, porque se a gente tiver pré-computado todas as potências de 2 que podem estar no expoente, você vai fazer uma quantidade muito pequena de multiplicações aqui. Para ser mais preciso, ela vai ser meio diretamente proporcional ao tamanho da sua representação binária. Então essa vai ser a nossa ideia mãe aqui para computar x elevado a y. Vai ser usar apenas expoentes da forma 2 elevado a z. Perfeito? E agora a gente só precisa de alguma forma para gerar todas essas potências, mas isso é muito fácil, porque se você começar com x e quiser gerar todos os expoentes como uma potência de 2, basta você ficar multiplicando o seu expoente por 2, que é exatamente a mesma coisa que ficar elevando x ao quadrado. Perfeito? Então, elevando x ao quadrado recursivamente, a gente vai passar por todos os expoentes da forma de potência de 2, e analisando a representação binária do expoente,
você pode inferir quando que você tem que colocar essa potência de 2 ou não, exatamente como a gente fez aqui. Porque as potências de 2 elas te dizem ali quem você precisa para compor esse número. Perfeito? E vamos ver isso na prática então para absorver isso de verdade. E para isso você inicializa o x com o valor de x, a primeira potência de 2, no caso do expoente, né? E a nossa resposta como 1. E agora a gente vai varrer essa potência de 2 do bit menos significativo para o mais significativo, e portanto o primeiro bit é 1, o que significa que a potência de... Perdão. O que significa que o expoente contém essa potência de 2, então a gente coloca na resposta, e agora você faz x igual a x ao quadrado para você ir para a próxima potência de 2. E a gente chega aqui, o bit é 0, então ele não faz parte da resposta, mas a gente continua levando ao quadrado para ir para a próxima potência de 2 no expoente, e o bit continua sendo 0. Aqui o bit é 1, o que significa que x elevado a 8 faz parte da resposta, então a gente coloca ele aqui, eleva x ao quadrado e vai para o próximo bit. E finalmente aqui você decompôs o seu número e você tem x elevado a 25 e você para o seu algoritmo, essencialmente porque todos os bits à esquerda agora são 0 e, portanto, não vão contribuir com a nossa resposta. E, ok, agora eu espero ter convencido você de que esse algoritmo é rápido, porque parece que a gente está fazendo pouquíssimas iterações aqui, certo? E isso é verdade, porque, seguindo essa ideia, o nosso algoritmo faz uma quantidade logarítmica de iterações, porque a representação binária de um número ela é θ do logaritmo desse número. Então, isso parece ser de fato uma boa ideia, e a cada iteração a gente faz pouca coisa, porque você essencialmente vai fazer x igual a x ao quadrado, e potencialmente, a depender do bit na representação binária do expoente, você vai multiplicar a resposta pelo seu x atual. Isso significa, então, que a complexidade desse algoritmo é log y vezes o custo da multiplicação, porque você faz só 2 multiplicações por iteração, uma quantidade constante delas, e no caso dos inteiros aqui, que a gente assume CO de 1, dá uma complexidade realmente logarítmica para a gente. Mas está faltando alguma coisa, né? Você precisa gerar a representação binária do seu número rápido ainda. Porque esse algoritmo é muito bem, ele é muito rápido, mas a gente assumiu algo que, como a gente faz isso, né? Como a gente obtém a representação binária do número. E para a gente intuir um pouco sobre como computar a representação binária de um número, vamos ver como a gente faz a representação decimal de um número. Porque a sorte é nossa que o algoritmo para computar a representação decimal de um número funciona para computar a expansão de n na base k, para qualquer base. Em particular na base 2. Então isso vai ajudar a gente. E, bom, eu tenho o número 1253 como exemplo, e eu gostaria de saber o dígito menos significativo dele, que nesse caso é 3. E para isso eu simplesmente tiro o módulo 10, módulo a base, que eu recebo 3 e coloco o dígito aqui. Agora eu quero descobrir o dígito 5, então seria muito interessante jogar esse 3 fora e ficar com o número 125. Para isso eu simplesmente divido por 10 e pego o piso, ou seja, eu divido pela minha base. Fazendo isso eu chego no número 125, que tirando o módulo 10 você chega no número 5, que é o próximo dígito menos significativo, e eu divido por 10 novamente para jogar o 5 fora, agora que eu já sei ele. E essa é a ideia, eu sempre tiro o módulo à base para descobrir qual é a coisa menos significativa ali, o dígito menos significativo, e depois disso eu jogo ele fora, dividindo pela base. Fazendo isso mais 2 vezes, você vê que de fato a gente tem aqui a representação decimal de 1253. E agora a gente está apto para fazer o nosso algoritmo de exponenciação rápida, porque notem que a quantidade de iterações desse algoritmo é no tamanho da representação do número. Então, se eu estou computando a representação binária de um número, esse algoritmo vai fazer tamanho dessa representação iterações, então isso está rápido. E a gente sabia, dada a representação binária, como fazer exponenciação rápida. E então agora a gente tem todas as ferramentas necessárias para fazer o algoritmo de exponenciação rápida de fato, que está implementado aqui. Note que
Nessa função, ela recebe x, y e m. M é um módulo. Por quê? Porque x elevado a y cresce muito rápido. Então, provavelmente, isso não vai caber na memória do seu computador para y's bem pequenos. E é por isso que, no geral, você quer computar x elevado a y módulo algo. Perfeito? E o algoritmo que você está vendo implementado aqui, ele é exatamente a animação que você tinha visto antes. Então você inicializa R com 1, que é a resposta, você vai retornar a resposta, e enquanto y tiver bits a serem analisados, ou seja, enquanto ele for maior do que zero, você vai fazer a iteração do nosso algoritmo. Essa primeira etapa é essencialmente descobrir qual o bit atual, que nesse caso, se for 1, significa que essa potência de x pertence à resposta. Então você coloca ela. Perceba que o x aqui está fazendo o papel do nosso x, porque ele inicializava com o valor de x, certo? E aí você coloca, então, na sua resposta, a potência de x adequada se o bit for 1. Agora, você quer jogar esse bit fora, porque você já analisou o bit menos significativo de y e você quer iterar para o próximo. Então você divide por 2 e pega o piso, que é exatamente o que a gente fazia no algoritmo para ter expansão em um número na base k. Agora eu faço x igual a x ao quadrado para que o x seja a próxima potência de 2 que eu quero usar na próxima iteração. E isso corresponde exatamente à animação que a gente viu. Essa é uma implementação iterativa. Você pode fazer outra implementação, que eu não vou explicar em detalhes aqui agora, que é a implementação recursiva, porque ela é essencialmente a mesma coisa da iterativa, e ela tem um overhead um pouquinho maior porque tem o preço da recursão aqui, então geralmente eu implemento a exponenciação rápida de forma iterativa mesmo. E bom, agora a gente primeiro reduziu o problema EasyTiling para uma multiplicação matricial, então bastava computar a potência de uma matriz, e agora a gente descobriu como computar a potência de uma matriz muito rápido. Então, portanto, a gente tem tudo que a gente precisa para resolver o problema do EasyTiling. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai rapidamente escrever esse código, porque ele vai ser bem curtinho. E vamos nessa então. Eu vou abrir aqui o VS Code para a gente fazer esse código. Ok, eu já estou aqui no VS Code, mas antes da gente começar a efetivamente fazer essa questão, eu quero realçar algumas coisas aqui importantes, porque eu estou tendo um problema no CodeChef para submeter a questão do EasyTiling, e como eu disse para vocês, essa está sendo uma regravação de uma aula feita anteriormente, e eu não quis mudar o problema motivador, porque eu achei legal o que tinha sido feito, e eu não quis mudar. Então, de fato, eu não vou conseguir submeter a questão do EasyTiling de verdade aqui, mas tem uma questão que é aproximadamente igual, que é essa daqui no CSS, perfeito? Que é essencialmente a questão que a gente discutiu. Basicamente é computar o késimo número de Fibonacci, mas a pequena diferença é que o n aqui ele vai até uma restrição maior, vai até 10 a 18, mas o nosso algoritmo ainda passa nisso, são poucas iterações que ele vai fazer. E a outra diferença para esse adendo é que o n pode ser zero, o que vai ser um caso de borda que a gente vai ter que tratar. E também, nesse problema aqui, você não tem vários casos testes, mas sim um só. Então, essa é uma pequena diferença. E agora, a gente está apto a, finalmente, então, começar a fazer o nosso código. E eu acho que talvez você tenha se assustado, porque, bom, já tem 69 linhas codadas aqui, mas vamos ver isso certinho, porque esse código que está aqui é só para deixar ela mais dinâmica mesmo, tá? Aqui no começo, você tem só o template padrão, definindo infinitos e long e essas coisas, e a gente tem simplesmente uma primitiva de matrizes aqui, perfeito? Então, isso aqui está sendo simplesmente para facilitar a dinâmica da aula, porque você tem o construtor da matriz aqui, que recebe as dimensões da matriz e se ela é identidade ou não, um booleano que diz isso, e também já está implementado aqui a multiplicação matricial para a gente, de graça. E não só isso, mas ela já está módulo nosso primo favorito. Então, você pode ver que está aqui esse define modular true. Então, já está tudo certinho para a gente. Ele já está fazendo a aritmética modular e está módulo ao primo da questão. Então, é isso. Isso aqui não deveria assustar vocês, é simplesmente uma primitiva de matriz
codada pelo Bruno Maleta, e eu vou deixar aqui na descrição do material dessa aula. Então, dito isso, e agora sabendo o que são essas 60 linhas, vamos começar lendo então o n, que é o enésimo número de Fibonacci. E agora a gente precisa construir a nossa matriz, né? Porque, se você já esqueceu, essa é a matriz que nós precisamos construir. Então, vamos fazer isso. A gente precisa da n-1ésima potência dessa matriz. Então, vamos definir aqui a minha matriz. Eu vou chamar ela de Fib. Ela é uma matriz 2 por 2 e ela vai ser inicializada com zeros, que é o que acontece quando eu passo false aqui. E agora eu vou colocar nas posições devidas, que tem uns aqui, o valor 1. Aqui, pronto. E isso define a matriz do jeito que a gente quer, porque ela inicializa tudo com 0. E agora, nas coordenadas de interesse para a gente, eu estou colocando 1 aqui. E agora eu preciso colocar a n-1ésima potência dessa matriz. Então vai ter uma função exp, que a gente ainda vai implementar, que vai implementar essa exponenciação. Mas note que, no problema do CSS, o n pode ser 0. Isso é um problema para a gente, porque se o n for 0, eu vou passar menos 1 aqui. E aí a coisa vai ficar bem feia, né? Então, para evitar isso, vamos dizer que se n for 0, eu simplesmente printo 0 e vou embora. Agora que você tem a sua potência de matriz, eu vou inicializar o meu estado. Eu vou chamar aqui de estado mesmo, que é o meu estado inicial, que é uma matriz 2 por 1, inicializada com zeros também. E como nós vimos na aula, o estado inicial, ele é 1, 0. É esse vetorzinho aqui. Então, basicamente, eu vou dizer que estado 0, 0 é igual a 1. E eu vou dizer aqui que a minha resposta ela vai ser a matriz de Fibonacci vezes o meu estado. E eu vou printar, então, como nós gostaríamos, a primeira coordenada do meu vetor de resposta. Bom, temos o que a gente queria agora, e finalmente falta só codar a exponenciação. E aí a questão vai estar pronta, porque isso aqui é só uma tradução direta das ideias que a gente viu em aula. Então, vamos lá. Aqui eu só tinha anotado, que são T casos testes, para eu lembrar de falar isso. E vamos colocar, então, a nossa função exp, que recebe uma matriz, que eu estou chamando de m na questão, e quer levar a y. Então, eu vou inicializar a minha matriz de resposta, que é a minha potência, com uma matriz 2 por 2, e ela vai ser a identidade, no caso, para o caso de y ser 0. Então, a gente vai retornar aqui a resposta. E aqui vai ser uma implementação direta do algoritmo do slide, então vamos checar o último bit da representação binária de y, e se ele for 1, então a nossa resposta ela recebe a matriz, e aí a gente joga o último bit de y fora e atualiza a minha matriz para a próxima potência. Note que como a multiplicação matricial ela já está implementada o módulo nosso primo, eu não tive que tirar módulo em nenhum lugar aqui, porque ele já está tirado, implicitamente não, mas aqui na implementação do operador de produto matricial. Então, beleza, temos aqui a nossa exponenciação, e muito cuidado com esse erro aqui, eu sempre cometo ele. Eu recebi como inteiro, na verdade é long, então, porque senão a gente ia tomar um overflow aqui, né, se eu tivesse colocado como inteiro, mas a gente tem que deixar long. E aí agora é isso. Eu acredito que esteja tudo certo, né? Eu vou apagar... Vou deixar esses comentários aqui sim. A gente lê o número, checa esse caso de borda, constrói a matriz de Fibonacci explicitamente, pede a n-1ésima potência e multiplica pelo nosso estado inicial. Então, para mim, parece que está tudo bem justo. Vamos submeter aqui no CSS e torcer os dedos para que tudo dê certo. Vamos ver...
Aê, ganhamos! Vitória! Então, é isso. É um código bastante simples. A parte mais chata dele é realmente ficar codando essas coisas de produto de matriz e esse tipo de coisa. Então, realmente, se você foca na parte importante do problema, é bastante simples. E é isso. Agora eu vou voltar para os slides para a gente poder ir para o nosso próximo problema motivador. E só a título de curiosidade, eu vou deixar aqui nesse slide o link desse código que a gente codou, que vai estar lá no meu GitHub, para caso vocês queiram consultar alguma coisa. E para o nosso próximo problema motivador, a gente tem um grafo, é um problema em grafos, no qual você vai receber um grafo direcionado de até 100 vértices, um grafo bastante pequeno e potencialmente completo. A ideia é que você conte o número de passeios de tamanho K nesse grafo, módulo nosso primo favorito. E eu quero que você veja que K é até 10 a 9, é um número bastante grande. E para deixar clara a definição de passeio, essencialmente é um caminho que repete tanto vértice quanto aresta, potencialmente. Então, por exemplo, para esse grafo aqui, eu estou listando os passeios de comprimento 2. Perceba que o comprimento desses passeios é 2 e não 3, porque a gente conta a partir das arestas e não dos vértices. E no primeiro passeio você vê que eu vou de 1 para 2, de 2 para 1, porque como eu disse, eu posso repetir tanto vértice quanto aresta. E a resposta então, para esse grafo e k igual a 2 seria 5, porque você tem esses 5 passeios diferentes. E bom, a gente precisa agora desenvolver uma recorrência linear para esse problema, porque esse é o tema dessa aula. Então vamos partir da observação mais básica possível, que é o fato de que todo passeio de comprimento k foi originado a partir de um passeio de tamanho k-1. E você pode tentar fazer algo semelhante a Fibonacci, definindo f de k como a quantidade de passeios que possuem comprimento k, mas se você tentar fazer isso, você vai ver que essa informação parece insuficiente. Parece difícil fazer essa recorrência linear, e eu peço que você tente, peço que você pause o vídeo e tente, para desenvolver até alguma intuição com o problema. E é pensando nisso que você consegue começar a ver o que está faltando para você resolver o problema. Porque parece que saber a quantidade de passeios de tamanho K não basta. Eu quero saber a quantidade de passeios de tamanho K que acabam em um vértice V. Porque se eu sei onde esse passeio acabou, eu sei como eu posso continuar ele. E isso parece me dar a quantidade de informações que eu preciso. E é motivado por isso que a gente vai definir f de vk como o número de passeios de comprimento k que terminam no vértice V. Perfeito? E a gente define também a vizinhança de V, para esse contexto específico, como todos os vértices U que têm uma aresta direta para o vértice V. E você vai entender mais para frente porque que essa definição de vizinhança vai ser muito útil para a gente. E para começar a desenvolver a nossa relação de recorrência, vamos começar pelo caso base, que é um vértice qualquer e k igual a 0. Para esse cenário, você nota que eu acabei o meu caminho no vértice V, mas eu usei 0 arestas. Então só tem uma forma de eu fazer isso, que é começar no vértice V, terminar nele e não fazer nada. E por isso que a resposta é 1. Eu só tenho uma forma de fazer isso. E agora, para o caso não trivial da nossa recorrência, a gente tem uma fórmula um pouquinho mais complicada, mas que ela é bastante intuitiva. Porque pensa comigo, se eu tenho um passeio de comprimento K, que acaba no vértice V, o que isso significa? Significa que eu fiz um passeio de tamanho k-1 até o vértice U, e de U eu fui para V, sendo essa a késima aresta. E é por isso que eu defino o N de V como os vértices que têm uma aresta direta para V. Porque essencialmente o que eu estou fazendo aqui é brutando de onde eu vim. Então se eu acabei o meu caminho de comprimento K no vértice V, eu preciso ter um caminho de comprimento K-1 em algum vértice que vai para V. E essa é uma recorrência bastante simples, e não só isso, ela é uma relação linear. E é por isso que é muito interessante para a gente, porque isso começa a levar a gente a crer que eu posso representar isso como uma matriz. E note que
ela é essencialmente um estado, ele é uma combinação linear dos estados anteriores, em que as constantes são 0 e 1, no qual 1 é se existe a aresta UV e 0 caso ela não exista. Então, isso é uma noção bastante intuitiva que pode levar a gente a construir a matriz que a gente precisa. Mas note que isso não é tão trivial, porque você não pode dar a ideia que a gente fez com Fibonacci generalizar tão fácil para duas dimensões, porque a nossa recursão agora ela é mais complexa. Ela não é uma recursão de uma dimensão, mas sim de duas. E é por isso que eu quero propor a forma como você vai visualizar esse aumento de dimensão, que é da seguinte maneira. Essencialmente, você tem o seu estado, que vai ser definido da seguinte forma. Vamos definir aqui, olhando para esse vetor, subíndice K. O que é esse vetor, né? Eu vou descrever para você e aí eu espero que eu consiga trazer a intuição. A primeira posição desse vetor subíndice K é quantos caminhos de comprimento K terminam em V0. Na próxima posição, a gente tem quantos caminhos de comprimento K terminam em V1. E por aí vai. Perceba que esse vetor ele tem comprimento n. Inclusive n-1, né? Tem um typo aqui, isso aqui devia ser n-1, porque eu estou começando do índice 0. Mas isso então mostra que, de alguma forma, um dos estados, uma das dimensões da minha recorrência, ela está presente aqui no meu vetor. Perfeito? E a outra dimensão, ela é o subíndice. Perceba que a dimensão que está no meu vetor é a dimensão pequena, e muito pequena, o bastante para eu poder fazer algo quadrático ou até cúbico nela. Enquanto a dimensão grande mesmo que eu preciso otimizar é o subíndice do vetor. E agora, pensando nessa estrutura geral, eu acho que você pode agora estar apto a pensar em que matriz é essa. Recomendo novamente que você pause o vídeo para refletir sobre isso, olhando para essa recorrência e desenha um grafo aí e tenta preencher essa matriz de forma adequada, simplesmente olhando para a multiplicação matricial e para qual é a recorrência, para você desenvolver uma intuição, mas acontece que a resposta é que essa matriz é nada mais nada menos do que a transposta da matriz de adjacência do grafo. Perfeito? Isso é muito bom para a gente, porque nós sabemos computar essa matriz, e a resposta para o problema de fato é então multiplicar o nosso caso base aqui, o nosso V0, pela minha matriz K vezes. Eu multiplico a minha matriz K vezes aqui, né? E quando eu tiver de fato então esse vetor aqui, que é V0 subíndice K, V1 subíndice K e por aí vai, a resposta para o problema é somar todas as posições desse vetor, porque se eu quero todos os caminhos de comprimento K, eu tenho que considerar todos os caminhos não, todos os passeios de comprimento K, eu quero considerar todos os passeios que acabem em V0, em V1 e por aí vai. Perfeito? Então, o nosso caso base aqui é bastante simples, como vocês viram aqui na própria recursão, que você tem esse 1 aqui, essencialmente é um vetor preenchido com uns. E isso também significa uma coisa mais interessante para a gente, que é que a resposta do problema, como ela vai ser a soma dos elementos que tiverem no nosso vetor subíndice K, e o nosso vetor inicial é de uns, isso significa que a resposta para o problema é essencialmente somar todas as posições da nossa matriz, dado que você já tem a késima potência dela. E essencialmente o problema é isso, essa é a solução para o problema. Eu peço que você tente fazer esse código você mesmo, e caso você não consiga ou você tenha alguma dificuldade, eu vou deixar aqui como referência uma implementação para esse problema. Bom, e agora vamos para o próximo e último problema dessa aula. E nesse problema você tem todas as strings binárias de tamanho m. Veja que m é bem pequeno, vai até 5. E você quer empilhar muitas dessas strings binárias, 10 a 100. E a restrição aqui é que você não pode ter um bloco 2x2 de bits iguais. Perfeito? Então, para deixar o enunciado mais claro, eu vou trazer alguns exemplos de sequências válidas e inválidas.
Então, na esquerda eu tenho sequências válidas. Note que a única restrição é que não pode ter um bloco 2x2 de bits iguais. Então você pode repetir strings uma depois da outra, como por exemplo, você tem aqui 01010 repetido. Isso é liberado. E você também não tem restrição sobre como você começa ou termina para empilhar essas strings. Aqui na direita, então, eu dou alguns exemplos de sequências inválidas. Nesse caso aqui eu tenho 0000, um bloco 2x2 de zeros, que portanto torna a sequência inválida, e também um bloco 2x2 de uns. Outra coisa é que você pode ter um bloco maior, como por exemplo aqui você tem um bloco 2x3 de zeros, mas ele contém um bloco 2x2 de zeros, então isso também é um problema para a gente. E a pergunta é de quantas formas diferentes a gente pode fazer isso. Porque note que você sempre pode empilhar qualquer quantidade de strings binárias, basta você começar com uma sequência alternada, como 0, 1, 0, 1, 0, aqui na esquerda, né? E você pode empilhar isso quantas vezes você quiser. Então, sempre dá para fazer essa torre de empilhamentos de strings binárias, e por isso é interessante saber de quantas formas a gente vai fazer isso. E para isso, eu gostaria de introduzir uma ideia bastante simples aqui, que é a noção de um grafo de construção. Porque vamos olhar em particular como a gente pode pensar na construção desse bloco aqui mais da esquerda, ok? Então você começa com a string 10001 e você quer ir para a próxima string. Então eu vou para 01010. Note que é como se eu tivesse caminhado para a próxima string binária. E dela eu vou para 00100. Novamente, é como se eu tivesse percorrido um caminho. Então, a intuição aqui é que eu posso pensar que cada string ela é um vértice. E eu posso ir da string A para a string B se eu puder colocar a string B depois da string A. Então, a adjacência do grafo, ela meio que está ditando para mim as regras do jogo. Como eu posso empilhar as coisas. E isso é muito similar a um grafo mesmo, porque note que a partir do momento que eu coloquei a string 00100, não importa o que estava antes. Eu só me importo com o fato de que eu estou nessa string para saber como que eu continuo esse caminho. E é pensando nisso, então, que eu trouxe aqui um exemplo para concretizar isso na prática. E basicamente aqui eu tenho n igual a 7, eu quero empilhar 7 strings binárias, e as strings binárias têm tamanho 3, perfeito? Eu começo na string 111 e depois eu vou para a string 101. E perceba que quando eu coloco a string 101 é como se eu tivesse seguido essa aresta. E partindo dessa noção, a gente pode fazer essa abjeção entre passeios nesse grafo que eu estou construindo e a sequência que eu estou empilhando. E perceba que agora falta eu colocar só uma peça, né? Eu já tenho 6 strings binários, eu quero pôr a sétima. Perceba que eu estou em 111 e não importa todo esse caminho que eu fiz. Só importa essa string binária em vermelho aqui, que é 111, para eu decidir para onde eu posso subir agora. E é por isso que faz muito sentido pensar na adjacência desse grafo. E aí eu vou para a string 010. Perfeito? Então, a solução para o nosso problema é de fato isso. Construir esse grafo no qual cada vértice é uma string binária e o vértice A e o vértice B são adjacentes, se e somente se a string binária A puder ser colocada depois da string binária B. Note que esse grafo ele é simétrico, porque se eu posso colocar A depois de B, eu posso colocar B depois de A. E aí a solução para o nosso problema vai ser saber quantos passeios de tamanho n-1 tem nesse grafo. Porque perceba que a pergunta, a query aqui, né, que ele te pede é passeio de tamanho 7. Passeio não. Que você coloque, empilhe 7 strings binárias, e isso está em vértices, né? Eu coloco 7 strings binárias. Mas no meu passeio, eu percorro só 6 arestas. Então é aquela noção de que passeio é sobre arestas, e por isso eu quero passeio de tamanho n-1. E essa é a solução para o problema. É bastante simples. Eu quero codar isso com vocês, até para a gente praticar um pouco essa ideia de passeios em um grafo, em um problema um pouco mais interessante, que é sobre construções. E esse tipo de problema construtivo, às vezes, vai ter vértices mais complicados, porque aqui era muito natural, né? Cada string binária é um vértice, é uma ideia muito natural.
Às vezes você vai ter ideias menos naturais, mas que pensar nisso como um grafo para você percorrer caminhos, ou melhor, passeios, pode facilitar você a visualizar a sua ideia final sem pensar em uma recorrência tão complicada. Então, perfeito. Vamos codar isso agora. Vou abrir aqui o VS Code para a gente implementar isso e passar essa questão agora. Bom, eu abri aqui o VS Code e antes de começar a fazer o código dessa questão, eu quero pontuar duas coisas. A primeira delas é que o problema tem entrada e saída por arquivo, e é o que vocês estão vendo aqui. E a outra coisa é que esse problema tem uma dificuldade um pouco artificial, que basicamente a entrada pode ter 100 dígitos. Então eu vou roubar um pouco aqui, e eu deixei umas funções prontas para fazer isso, em que eu vou ler a minha string n, e depois disso eu vou chamar essa função, que basicamente já converte para binário. Certinho. Ok. E significa essencialmente que você pode imaginar que ele já me deu esse inteiro como sua representação binária. Eu estou evitando isso porque trabalhar com essa conversão em strings, sem ser em números, poxa, isso dá trabalho, é chatinho e eu não acho que agrega muito aqui nesse momento. Então eu já estou jogando para string binária. E agora, para a gente fazer esse código, eu vou ler o inteiro m, que é o tamanho dos meus bits, e eu também vou ler o módulo, né? Porque eu não citei em nenhum momento, mas essa questão tem um módulo, porque a resposta é muito grande e ele passa na entrada, não é um módulo fixo. Outra coisa importante é que eu quero reverter a minha string binária, porque essencialmente do jeito que você representa a string binária padrão, então, por exemplo, 11 seria dessa forma, o bit mais significativo é o bit de índice 0. Né? Se você pensar nisso aqui como um vetor, que aqui tem os índices. E eu não quero isso. Eu quero que o bit mais significativo... eu quero que o bit menos significativo seja de índice 0. Então, eu vou dar esse reverse para isso. E a outra coisa relevante é que n é a quantidade de strings binárias que eu quero empilhar, mas não é o tamanho do meu passeio. O meu passeio tem tamanho n-1. Então eu quero atribuir a n o valor de n-1. Então para isso eu simplesmente vou iterar do bit menos significativo para o mais significativo. E quando eu encontrar o primeiro bit ativo, eu vou pegar emprestado, né? Então se n de i é 1, significa que eu achei meu primeiro bit 1, e portanto eu vou emprestar, então ele vai virar 0, e eu vou parar o meu for. Depois disso eu vou transformar, antes disso no caso, né, durante o for, todos os zeros antes desse primeiro bit vão virar 1. A intuição disso é que, por exemplo, se eu tenho essa string aqui, quando eu subtrair 1, eu vou pegar emprestado, exatamente igual você faz na subtração decimal, e a string vira isso. Então todos os zeros que estavam antes do primeiro bit 1 vão se tornar 1s. Agora a gente tem tudo certo, a gente tem a string binária, do jeito que é conveniente pra gente, e então a gente pode começar a codar essa questão. Mas está faltando algumas coisas aqui antes disso, que são algumas funçõezinhas prontas. Então, por exemplo, eu preciso da minha exponenciação rápida. Então já vamos codar isso aqui. Ela vai retornar uma matriz, eu vou chamar de exp, e ela recebe a matriz de adjacência do meu grafo, e também recebe o inteiro n, que o inteiro não, né? Uma string nesse caso, que é a representação binária do meu número. Outra coisa é que eu já vou inicializar aqui a minha resposta, que ela tem as mesmas dimensões de A, que é o tamanho do meu grafo, né? E ela é inicializada com uma matriz de identidade, assim como a gente viu até então. A implementação dessa versão recebendo a string binária, ela é a mesma que vocês já viram antes, é uma tradução direta da animação que vocês viram nos slides, porque essencialmente aqui eu não preciso me preocupar em construir a string binária, ela foi dada. Então basta eu checar se o bit é 1, e se ele for, significa que na minha resposta essa potência de A faz parte, e caso contrário eu não faço nada,
e no fim eu simplesmente levo A para a próxima potência de 2 no expoente. E aqui, bom, está o nosso código da exponenciação rápida. Outra coisa que eu vou precisar é uma função bit. Então, essencialmente, eu gostaria que para escrever o código dessa questão você soubesse o básico de operações bitwise. Se você não souber, eu vou deixar aqui na descrição o link do CP Algorithms para isso. E se já tiver no canal da UFMG, o vídeo da UFMG sobre. Porque não é tão importante saber isso para entender a ideia do problema e para entender a essência, mas para você escrever o código, você vai acabar tendo que mexer com essas coisas. Então, eu recebo aqui o meu inteiro n, que está sendo uma string binária para mim nesse momento, e eu quero saber qual é a 10ª posição dele, sendo a posição de índice 0 o bit menos significativo. Para isso, eu vou simplesmente retornar isso aqui, perfeito? E ele está implementando essa ideia que eu disse para vocês. Agora, vamos construir o grafo. Tá? Vamos construir aqui o nosso grafo para a nossa matriz de adjacência. Então, nesse momento, eu vou chamar de G o grafo, e ele tem aqui esse tamanho, que é a quantidade de vértices, né, de size, e ele não vai ser inicializado como a matriz de identidade, ele vai ser inicializado com zeros. Agora eu vou definir aqui esse tamanho como a quantidade de strings binárias de tamanho m. Esse código aqui equivale essencialmente a 2 elevado a m. Então essa é a quantidade de strings binárias, né? E agora eu preciso construir a minha matriz de adjacência efetivamente. Então, lembrando que aqui eu estou usando bitwise, então os meus inteiros eles estão representando as strings binárias de tamanho m. Então, tendo isso em mente, eu vou iterar por todos os pares, o v, e decidir se existe uma aresta entre eles ou não. Aqui eu coloquei len sem querer, né? É o tamanho do meu grafo. E eu vou fazer isso aqui. Tá tudo certo. E agora eu vou criar um booleano, que é a minha aresta, que começa com true, porque eu assumo que a minha aresta existe. E aí eu procuro por um bloco 2x2 para indicar que a minha aresta não existe. Eu preciso encontrar um bloco 2x2 para concluir a não existência dela. E aí no fim desse processo eu vou simplesmente dizer que entre o vértice U e o vértice V existe uma aresta. Não, perdão. Existe uma aresta não. Eu vou concluir o valor de edge, que vai representar true se existir uma aresta e false se não existir. Então, tendo isso em mente, agora a gente precisa encontrar um bloco 2x2 que seja de bits iguais. Então, vamos fazer isso. Eu vou brutar a posição inicial desse bloco 2x2 de bits iguais. E para isso eu vou iterar até a penúltima posição, porque na última posição não pode começar um bloco 2x2, né? E aí, para isso, eu preciso que para ter um bloco 2x2 começando... deixa eu só checar uma coisa. Ok. Para eu ter um bloco 2x2 começando na posição K, eu preciso que o bit de U na posição K seja igual ao bit de U na posição K mais 1. Né? Porque se isso não fosse o caso, é impossível que o bloco 2x2 existisse. A mesma coisa para V, tá? Eu vou colocar aqui. E por fim, está faltando mais uma condição, porque note que para satisfazer essa condição, essa forma de U e V satisfaria esse if, né? Então, se eu tiver U dessa forma e V dessa forma, esse if vai ser satisfeito. Porque em U eu tenho 2 bits iguais adjacentes, em V também, mas eles não são o mesmo bit. Então, eu preciso adicionar mais um, que é para checar se em V o késimo bit é igual o késimo bit de U. Se esse é o caso, então tem um bloco 2x2 se eu empilhar U e V, e portanto essa aresta não pode existir. Eu não posso ir para U depois e para V depois de U. E ok, construímos a matriz de adjacência do nosso grafo. Agora é bastante simples, né? Eu vou tomar a enésima potência, sendo o n já o tamanho do meu passeio. E assim como a gente viu no slide, a resposta para a quantidade de passeios do grafo ela é
a soma de todas as entradas da matriz resultante depois da exponenciação. Isso acontece, novamente, porque o meu vetor de estado base é composto só de uns. Então eu não vou nem usar essa ideia de estado base aqui, como a gente já sabe disso, e eu só vou somar para toda posição da matriz o valor que está lá. Então eu vou fazer isso aqui. E agora a gente pode printar a resposta. Eu acho que eu estou satisfeito com o código. A gente lê a string bonitinho, converte ela para representação binária. A gente subtrai da string para ter a quantidade de passeios aqui no código, né? Para ter o tamanho do passeio. Depois disso, você define o tamanho do grafo e cria a matriz de adjacência dele, brutando todos os pares de arestas, inclusive pares iguais potencialmente. E, por fim, a gente toma a potência da nossa matriz e soma todas as entradas. Acredito que o código é isso mesmo. Eu vou então submeter. Vamos lá. Tô com vários compilations errors aqui porque eu tô com um problema no meu computador. Eu não tô conseguindo compilar nele nesse momento. Então, basicamente eu tô usando o Judge do CF para compilar as coisas. E vamos lá. Tá rodando. Tá indo. Eu tava fazendo vários testes e compilando várias ideias aqui. E aí por isso tem esses vários compilations errors. Mas tá rodando os testes, eu acho que vai dar accepted. Vamos ver. Tá um pouquinho lento de hoje, né? Mas é isso, realmente era um problema mais simples. Assim, a ideia dele, mas vocês viram que na hora de implementar tem várias coisinhas um pouquinho mais chatas, você tem que usar operadores bitwise, você precisa construir esse grafo, né? Assim, não é tão trivial você ver se tem aresta ou não, você tem que fazer algum trabalho, mas a ideia do problema em si não é muito complicado. O maior problema desse problema, na real, era essa dificuldade artificial da string ser muito grande. Então, essa coisa de você ter 100 dígitos é um problema artificial que eu não gostei muito, para ser sincero. Eu acho que não agrega muito no problema, mas tivemos que lidar com isso. E parece que passou, né? Eu vou cortar aqui, para não ficar vocês olhando os testes passando, e eu volto quando eu tiver dado accepted. Eu espero, né? Talvez no WA. Bom, voltando aqui, deu accepted. Demorou bastante, na verdade. Rodou bem devagar. Mas é isso. Eu vou voltar agora para os slides, porque esse foi o último problema dessa aula, mas eu gostaria de trazer mais algumas ideias, que eu acho bastante interessante. E, novamente, assim como no problema anterior, eu estou deixando aqui o link dessa solução no meu GitHub para possíveis dúvidas que vocês tenham, se vocês quiserem ter acesso ao código. Bom, e agora que a gente finalmente terminou esses dois problemas, eu quero trazer o último grande tópico dessa aula, que é como lidar com o caso de múltiplas queries. Então, por exemplo, no primeiro problema proposto aqui, você tinha múltiplas queries no EasyTiling, em que você tinha que responder 1000 vezes qual era o késimo número da sequência de Fibonacci. E note que, quando você tem tantas queries, uma ideia natural é pensar em como você pode pré-computar algo para acelerar as velocidades da sua query. E é isso que a gente vai tentar fazer. E uma ideia inicial seria pré-computar as potências da matriz. Nesse caso aqui eu estou assumindo uma recorrência linear genérica, tal qual é minha matriz de transição, e a gente aqui está usando as mesmas notações que a gente usou antes. E note que se você pré-computar as potências, você vai gastar isso uma vez para colocar isso em um vetor. E para cada query, infelizmente, se você olhar o algoritmo com carinho, você vai perceber que você assintoticamente não fez uma melhora no algoritmo. Realmente tem uma constante que pode ter melhorado aqui e ali, mas assintoticamente você não mudou muito. E a gente gostaria talvez de uma mudança assintótica. Mas é muita sorte a nossa que a única hipótese para exponenciação rápida é a associatividade, como eu disse aqui. E é a associatividade que vai tirar a gente desse buraco para lidar com matrizes. Porque, vamos olhar para um exemplo muito simples, novamente o número 25, que a gente já viu antes. E se você precisa computar m elevado a 25 vezes v0,
que é o seu vetor inicial, o que, dado o algoritmo visto até então, nós faríamos, né? Você essencialmente olharia para essas potências de 2 aqui no expoente, multiplicaria elas e você criaria explicitamente a matriz m elevado a 25. Mas note que multiplicar matrizes quadradas tem um custo cúbico no tamanho da matriz, né, na dimensão dela. Mas agora, multiplicar uma matriz por um vetor tem custo quadrático nessa dimensão. O custo vai ser essencialmente ali o tamanho do vetor. Então, multiplicação de matriz por vetor é assintoticamente mais rápido. E a ideia aqui é que, então, ao invés de multiplicar todas as nossas matrizes quadradas, nesse caso a gente faria 2 multiplicações entre matrizes quadradas, eu só quero colocar os parênteses em outros lugares. Então, vamos fazer isso. E a gente pode, porque tudo aqui é associativo. E eu quero, essencialmente, multiplicar sempre matriz por vetor. E agora, note que, se você fizer nessa ordem, você vai fazer com que você multiplique m1 por v0, que tem custo quadrático, m elevado a 8 por outro vetor e m elevado a 16 por outro vetor. Então, isso trouxe uma melhora assintótica para o nosso algoritmo, que é, você ainda precisa pré-computar todas as potências de 2, então você ainda vai gastar log y sendo, na verdade, y o maior y possível da maior query de todas, né? Seria o máximo, vezes o custo da sua multiplicação matricial. Mas agora você melhorou o custo de cada query, porque para cada query agora você vai só multiplicar a sua matriz por um vetor, log y vezes. Então veja que isso é uma excelente ideia e você ganhou velocidade assintótica a mais, e isso pode fazer você passar problemas. Tá? Na lista aqui que eu vou deixar, vocês vão ver que vai ter problemas que provavelmente, a menos que seu código seja ridicularmente otimizado, você só vai passar com isso. Se você computar a matriz explicitamente, você vai tomar TLE com quase 100% de certeza. E para finalizar a aula, eu quero trazer só algumas ideias que podem ser úteis, inclusive na lista de exercícios que eu vou deixar aqui. Então, por exemplo, eu quero que vocês notem que você pode fazer coisas interessantes, como se a sua recorrência linear tiver muitas constantes envolvidas, você pode simplesmente adicionar um elemento ali no seu vetor de estado, e aí você vai ver que você vai estar apto a, dado o seu vetor de estado, escolher a matriz certa para somar uma constante. E além disso, outra coisa que você poderia fazer é adicionar um estado para representar uma soma, por exemplo, como você computar rápido a soma dos k primeiros números da sequência de Fibonacci. Recomendo que vocês tentem fazer isso, porque é um exercício bastante simples e é uma forma de checar que você entendeu tudo que a gente viu aqui. Outra coisa relevante é você observar e manter em mente que você pode fazer coisas como computar polinômios de grau pequeno usando recorrências lineares. E eu reforço aqui o grau pequeno porque isso é importante para que o algoritmo seja eficiente de fato. E isso é importante porque em alguns problemas você pode precisar manter um polinômio para você somar ele. E o fato de existir uma recorrência linear te permite fazer isso. Para uma lista de exercícios, eu vou deixar aqui a lista de exercícios da UFMG, que é muito interessante, e a Ultimate Topic List, que eu recomendo que vocês deem uma olhada e façam também, porque tem problemas muito legais lá. E como referência, eu deixo aqui as videoaulas de álgebra linear do MIT, essa videoaula que eu assisti para ajudar a compor essa, e tem lá também um contest. Na descrição dessa aula tem um contest sobre exponenciação rápida. Embora, se eu não me engano, as questões desse contest estejam na Ultimate Topic List e na lista de exercícios da FMG. Tem aqui o CP Algoritmos também e a primitiva de matriz que a gente usou nessa aula da biblioteca do Bruno Maleta. Outra coisa é que, lembrando que na descrição, além dessas coisas, tem o GitHub do Bernardo Amorim, que ajudou a fazer os slides dessa aula há muito tempo atrás, quando ele gravou pela primeira vez. No mais é isso, agradeço a todos que viram e espero ver vocês novamente ainda nesse canal. Até mais!